Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra falar com vocês do livro Como Ler Literatura, de ninguém mais, ninguém menos do que Terry Eagleton. Terry Eagleton é um teórico crítico literário inglês, se não me falha a memória. Ele também é professor de alguma universidade, que eu não vou saber mencionar, porque a verdade é que eu nunca sei muito bem os dados específicos da grande maioria dos autores e escritores e teóricos, críticos que eu compartilho em vídeo com vocês. Mas o fato é que Terry Eagleton é um nome importante para a teoria e para a crítica literária e um nome que apresenta e que compartilha diversas reflexões, diversos questionamentos, diversos debates sobre esse mundo, sobre esse universo que a gente tanto gosta e que eu tanto tento apresentar e me aprofundar com vocês aqui no canal. Nesse livro específico, com esse título ali um tanto quanto impertinente, tanto quanto engraçadinho, a gente vai encontrar ali diversos debates, diversas reflexões sobre 4 elementos específicos da literatura. Sendo o primeiro dele os inícios de narrativa, inícios de histórias e como ali eles se apresentam, como eles podem acontecer. E aí a gente entra numa questão bacana sobre a leitura, porque sempre que a gente inicia uma história, que a gente inicia um livro, uma narrativa de ficção, ele não era nada antes de iniciarmos ali a leitura da primeira página. Aquela história, apesar de existir, não necessariamente existia porque a gente ainda não estava acompanhando os eventos que acontecem ao longo dela. E assim, com outras reflexões e com outros questionamentos e com outros debates também, a gente vai pensando aí sobre os inícios das histórias que a gente lê, com diversos exemplos que, devo dizer, mesmo que você não tenha o livro que o Terry está apresentando e está utilizando como exemplo, é como se você tivesse realizado a leitura. E a gente vai acompanhando tudo isso e vai realmente entendendo o que ele está querendo dizer quando pensamos e quando lemos e quando refletimos sobre os inícios de histórias. Depois disso a gente vai para um elemento importante em todo o livro que a gente lê, que é a personagem. Este ser, e aqui eu vou trazer um pouquinho de Antônio Cândido, que é e ao mesmo tempo não é. E que existe e ao mesmo tempo não existe. Ele só existe enquanto a gente está lendo ali o livro, enquanto a gente está acompanhando a história, e a partir do momento que a gente fecha o livro, ele deixa de existir. É sempre que a gente volta para o mesmo ponto da vida daquele personagem que parece tão real na nossa mente enquanto a gente está realizando a leitura e ao mesmo tempo não é. Porque não existe. Mas aí que entra aquela questão que a gente realiza ali um acordo com o livro de que vai acreditar que tudo aquilo é verdade e que apesar de não ser verdade no sentido do mundo em que a gente está vivendo aqui, não deixa de ser verdade no mundo em que a gente está acompanhando ali ao longo do livro. Depois do personagem a gente vai para a questão da narrativa e nessa eu não vou comentar muito porque já comentei diversas vezes, em diversos vídeos, em diversos momentos ao longo da trajetória desse canal, mas que vai permitir que a gente reflita um pouquinho mais sobre realmente a construção de narrativas em literatura. E para quem gosta de ler, para quem gosta de literatura e principalmente para quem fala de literatura neste mundo maravilhoso da internet, esse é um capítulo interessante porque aí embasa muitas coisas que a gente fala um pouquinho de mim, mas fala um pouquinho de outros colegas também, sem ter realmente certeza se o que estamos falando é aquilo mesmo ou não é. Pode ser aquilo mesmo ou não pode? Possui algum embasamento teórico ou não? E ainda que, criando aí um parênteses no nosso vídeo, eu não seja a pessoa que quer e que defende que todos os criadores de conteúdo literário dessa internet precisam saber teoria e crítica literária para falar sobre livros na internet, considero sempre bacana indicar aí livros, indicar leituras
porque essas leituras ajudam muito a gente a entender os livros que lê e a falar sobre os livros que lê com uma propriedade um pouquinho maior do que falaríamos se não soubéssemos nada sobre o que existe por trás aí de toda essa criação. Então aí, fica a dica, caso você curta literatura e caso você queira entender um pouquinho mais sobre esse mundo, um capítulo de narrativa do livro Como Ler Literatura. E aí a gente já entra no próximo capítulo, que é o capítulo de interpretação, porque cada leitor é diferente, cada leitor lê de uma maneira diferente, cada leitor recebe a história de uma forma diferente e interpreta aquele livro de uma forma diferente. E tá tudo bem se você não é o Terry Egerton, ou se você não é o Antônio Cândido, se você não é, sei lá, Humberto Eco e não tem todo um embasamento para receber aquela leitura. O importante é que você interprete, que você reflita sobre ela e que você tenha ali as suas opiniões com base em todos os outros livros que você já leu. E também ninguém precisa vir aqui dizer que a opinião de alguém, que a interpretação de alguém sobre determinado livro é melhor ou pior ou mais interessante do que a de outra pessoa, porque no final são interpretações diferentes. E se existe uma coisa que esse livro e tantos outros livros que eu já apresentei para vocês faz muito bem, é mostrar isso. E cada leitor é um leitor e ele vai ter aí as suas visões diferentes dos livros que lê. E assim a gente termina lá na questão do valor. Na questão do valor da literatura, no valor da poesia. Embora a poesia venha com maior sutileza, não seja tão aprofundada quanto as questões de narrativa, mas vem também e faz a gente pensar aí sobre os valores dos livros que a gente lê, sobre quais livros seriam melhores, ou mais elevados, ou mais importantes do que outros. E aqui a gente não tá falando somente de juízo de valor, não, ou de que clássicos são melhores do que contemporâneos, ou de que você não deveria ler Crepúsculo e deveria começar a ler Machado de Assis. A ideia é que nesse último capítulo, e finalizando então esse vídeo e também o livro que a gente está abordando nesse vídeo, é mostrar para o leitor e para as pessoas em geral que existem níveis diferentes de escrita e níveis diferentes de livros, e alguns vão ali mais pro lado do entretenimento e tá tudo bem, e outros vão mais pro lado das reflexões filosóficas sobre personagens e tá tudo bem, e outros vão fazer a gente pensar no mundo como um todo e tá tudo bem a existência de cada um desses livros, porque cada um tem ali uma existência, talvez um intuito de existência específico, e eles conseguem conviver muito bem. A gente consegue conviver com a leitura de um Crepúsculo e com a leitura de um Machado de Assis sem problema nenhum. Como Ler Literatura é um livro bacana para quem gosta do assunto da crítica da teoria literária, mas o bacana e o diferencial desse livro, como alguns outros, é que ele é acessível, ele é divertido, ele é bem-humorado, ele traz exemplos, ele inclui o leitor, ele não afasta porque de repente o leitor não conhece o livro e a história que está sendo apresentada, que está sendo utilizada como exemplo. Não, o Terry tem esse cuidado aí para realmente inserir o leitor ali no que ele está explicando, trazer exemplos, mostrar como tudo aquilo funciona, como tudo aquilo acontece e permitir que o leitor reflita no final das contas sobre cada um daqueles aspectos, sobre cada uma daquelas discussões. A ideia no final das contas é que a gente talvez repense um pouquinho a forma como lê, como consome literatura e talvez consiga analisar melhor e ler melhor os livros que lê. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também coloca aí nos comentários o que você achou da ideia desse livro, o que você achou aí dos assuntos tratados ao longo desse livro. Comenta se você já realizou essa leitura, se você já conhecia o Terry, se você está familiarizado com este universo da teoria e crítica literária. Vamos conversar, vamos trocar figurinhas nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.